Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas podem me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 16 de abril de 2022. O nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Premier League para este sábado de Clash Bet. Só que antes quero estar relembrando a nossa quinta-feira produtiva de dica extra. Foi o dia 14 de abril, deixamos aí duas dicas bônus. A primeira foi aquela vitória surpreendente diante do Frankfurt em cima do Barcelona, que acreditamos aqui no canal e deixamos para a tropa Clash Bet. E a outra foi da quarta-feira, o jogo do Atlético de Madrid versus Manchester City, e deixamos também Manchester City, Atlético de Madrid com empate com a mini ou possível zebra. Vai aparecer neste momento do vídeo para que vocês possam saborear o nosso escurinho. Sem mais delongas, vamos para o jogo do Tottenham versus Brighton com início às 8h30. Na classificação, a equipe do Tottenham vem na quarta colocação e 31 jogos disputados, com 57 pontos conquistados, 56 gols marcados, 37 gols sofridos. E frente à equipe do Brighton, que vem na 11ª colocação, em 31 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 28 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Tottenham, quarto colocado no ranking, em 15 jogos disputados, com 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 31 gols marcados, 17 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Brighton, sétimo colocado na tabela, em 15 jogos disputados com 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, 18 gols marcados, 17 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. Em duelos individuais, a equipe do Tottenham vem de 4 vitórias, em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2.5 gols, em 5 de 7 menos que 5 cartões, em 9 de 10 menos que 11 escanteio. A equipe do Brighton foi a primeira equipe a sofrer em 6 dos últimos 8 jogos, em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões e mais que 10.5 escanteio. Nos últimos dois confrontos deu Tottenham, o Tottenham atualmente quarto colocado com 57 pontos, neste momento está se classificando para a fase de grupos da Liga dos Campeões e é uma equipe que está em exceção, tem total condições de conseguir a vitória. Lembrando que o Brighton vem de um resultado importantíssimo diante do Arsenal, venceu o Arsenal fora de casa, mas o Tottenham acredito que não conseguirá aí surpreender. Então vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Saindo da Inglaterra Premier League, vamos para a Alemanha Bundesliga, o jogo do Borussia Dortmund versus Wolfsburgo. Com início às 10h30, na classificação a equipe do Borussia Dortmund, em 29 jogos disputados, segundo colocado, com 60 pontos conquistados, 70 gols marcados, 42 gols sofridos. Enfrenta o Wolfsburgo na 13ª colocação, em 29 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 33 gols marcados, 45 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Borussia Dortmund, em 14 jogos disputados, segundo colocado no ranking, com 11 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, 41 gols marcados, 22 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Já a equipe do Wolfsburgo como visitante, 11º colocado em 14 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 15 gols marcados, 26 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, e 8 de 10 menos que 5 cartões. O Borussia Dortmund vem de 7 vitórias nos últimos 7 confrontos, a 13 confrontos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar gols em 6 dos últimos 7 confrontos. O Wolfsburgo sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Dortmund, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. O Wolfsburgo, em 4 de 5, saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7 saiu mais que 2.5 gols. Nos últimos 2 confrontos entre eles, nos últimos 3 deu Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund é o vice-líder da competição com 9 pontos de desvantagem do líder Bayern de Munique.
em total condições de conseguir uma vitória, já que tem aí o segundo melhor ataque da competição e é uma equipe que sabe marcar e marca muitos gols, principalmente atuando em casa. Então, para essa partida, vamos com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para a Itália Série A. O jogo da Juve versus Bolonha, com início às 13h30. Na classificação, a Juventus vem na quarta colocação e 32 jogos disputados, com 62 pontos conquistados, 49 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta a equipe da Bolonha, que vem na 12ª colocação, em 31 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 34 gols marcados, 44 gols sofridos. Atuando em casa, a Juve vem na sexta colocação, em 16 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 20 gols marcados, 10 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Bolonha, 16º colocado em 15 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 14 gols marcados, 26 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols para ambas essas equipes. A equipe da Juve vem numa sequência de 12 confrontos de 12 vitórias consecutivas, a 20 confrontos sem saber o que é derrotas, com invencibilidade gigantesca. Há 8 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, e a equipe do Bolonha sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em duelos individuais, a Juve vem a 9 jogos aí saindo menos que 11 escanteio. Nos últimos 6 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos deu Juve. É um jogo que a Juve é o favorito, mas é uma equipe que não me passa confiança tecnicamente. Depois que perdeu para o Villarreal, me deixou de passar confiança. Por esse retrospecto, acredito na linha de gols. É um jogo para over 2,5 nessa partida. Ou a Juve vence, mas é um jogo que a Juve não me passa confiança, mas vamos deixar aí. Casa vence ou mais de 2,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Lazio versus Torino, com início às 15h45. A equipe da Lazio vem na sexta colocação em 32 jogos disputados, com 55 pontos conquistados, 64 gols marcados, 47 gols sofridos. Enfrenta o Torino, que vem na 11ª colocação, em 31 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 35 gols marcados, 30 gols sofridos. Ainda está rolando neste momento o jogo da Internacional versus Spezia, a Inter está ganhando parcialmente. E a Lazio atuando em casa, quarto colocado no ranking, em 15 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 35 gols marcados, 19 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Torino, 15º colocado em 15 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 8 gols marcados, 14 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu ambos marcam, em 7 de 8 menos que 11 escanteio. A equipe do Lazio vem sem derrotas nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, o Lazio sofreu gol nos últimos 3. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 menos que 11 escanteio. A equipe do Torino, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos em 1-1 e 0-0. Mas a equipe do Lazio é o favorito a vencer essa partida. Tem um bom ataque ofensivo, enfrenta o Torino como clássico. Para essa partida vamos estar pegando casa com empate anula, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para o Portugal, Primeira Liga, o jogo do FC Porto versus Portimonense, com início às 16h30. É o seguinte: na classificação, a equipe do Porto é o atual líder, em 29 jogos disputados, com 79 pontos conquistados, 72 gols marcados, 19 gols sofridos. Tem o melhor ataque aí, ou um dos melhores ataques da competição e uma das melhores defesas, ficando atrás apenas do Sporting na defesa e do ataque atrás apenas do Benfica. Já a equipe do Portimonense, 12º colocado no ranking, em 29 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 27 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, o FC Porto, primeiro colocado em 14 jogos disputados, com 12 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 37 gols marcados, 9 gols sofridos, 38 pontos conquistados. Já a equipe do Portimonense, sexto colocado em 14 jogos disputados, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados, 15 gols sofridos, 19 pontos conquistados.
nos últimos confrontos entre essas equipes. E 9 de 10 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O FC Porto vem de 7 vitórias, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 e o Portimonense sofreu gol nos últimos 14 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do FC Porto vem de 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Nos últimos 5, saiu menos que 11 escanteios e menos que 5 cartões em 5 de 7. O Portimonense, em 4 de 5, saiu mais que 4,5 cartões, em 7 de 9, menos que 3 gols na partida. Nos últimos 3 confrontos do FC Porto, o FC Porto é o atual líder, com 6 pontos de vantagem diante do Sport de Portugal. Para essa partida, o Porto é bastante favorito para vencer. Vamos estar pegando casa para vencer ao intervalo, já que a odd seca está muito baixa, então casa ao intervalo, probabilidade 3-0 casa. Continuando, vamos para um clássico aí do campeonato inglês, a Copa da Inglaterra, o jogo do Manchester City versus Liverpool, o início às 11h30. É um jogo que não temos classificação, é mata-mata, ganhar avança. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, em 7 de 8 ambos marcam, em 5 de 7 menos que 5 cartões, nos últimos 5 menos que 11 escanteio. A equipe do Manchester City vem a 5 jogos sem derrotas, a 4 jogos sofreu gol, e o Liverpool sofreu gol nos últimos 8. Em duelos individuais, o Manchester City vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. E a equipe do Liverpool vem a 7 jogos aí sem saber o que é derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 3. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 5 cartões, em 5 de 6 menos que 11 escanteio. Vale lembrar que essas equipes se enfrentaram aí na penúltima rodada, que eles entraram em campo. A última rodada, o Manchester City empatou com o Atlético de Madrid fora de casa e o Liverpool empatou com o Benfica em casa, ambos pela Liga dos Campeões. Mas lembrando que o Manchester City avançou e o Liverpool também por ter vencido o seu respectivo primeiro jogo de ida. Já no último confronto entre eles, foi 2-2 pelo campeonato da Premier League. Um jogaço, ficou empate em 2-2. É um jogo que acredito em um equilíbrio total novamente. Por esse retrospecto, vamos pegar o ambos marcam e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para o Brasileiro Série A. O jogo do Goiás versus Palmeiras, com início às 16h30. Na classificação não temos muito o que comentar. Temos alguns aspectos que o Palmeiras perdeu para o Ceará na primeira rodada e o Goiás perdeu para o Coritiba. E nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Palmeiras em 7 dos últimos 8 saiu mais que 4,5 cartões, nos últimos 5 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Goiás foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos e nos últimos 7 sofreu gol a equipe do Palmeiras. Em duelos individuais, o Goiás veio de 4 derrotas, a 4 jogos sofreu gol, e o Palmeiras, nos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 7, mais que 4,5 cartões, e nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, acredito que a equipe do Palmeiras vai se recuperar sim, e enfrenta uma equipe do Goiás que vem aí com um novo técnico, já que o seu primeiro técnico foi demitido depois de uma sequência maligna aí de derrota. Para vocês terem uma noção, o Goiás vinha de 4 derrotas consecutivas e teve que demitir o seu técnico, mas já tem cara nova na parada. O Palmeiras vem de uma goleada de 8-1 em cima do Independente Petroleiro pela Libertadores, inclusive 7 gols só no segundo tempo. Então, para essa partida ficou bem viável que o Palmeiras não perderá. Então, fora vence, probabilidade 2-0 fora. Corinthians versus Avaí, com início às 19 horas. A equipe do Corinthians não temos muito o que comentar, apesar que ambas as equipes venceram seu respectivo primeiro jogo. Mas nos últimos confrontos dessas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O Corinthians vem a 7 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3 a equipe do Avaí. Em duelos individuais, o Corinthians, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteios e mais que 4,5 cartões. O Avaí vem a 3 jogos sem derrotas. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Corinthians. Para essa partida, o Corinthians vem de uma vitória na Liberta. Claro que foi com gol contra do Deportivo Cali, mas o Corinthians venceu. Para essa partida, vamos pegar esse back Corinthians. Casa vence, probabilidade 2-0 casa.
Cuiabá versus Fluminense, um jogaço com início às 21h30. O Fluminense que perdeu o seu jogo pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Racing pelo placar de 2-0 e o Flu perdeu para o Júnior Barranquillas 3-0. Bom, na classificação, a equipe do Cuiabá iniciou muito bem a temporada, vencendo Fortaleza fora de casa, e o Fluminense empatou com o Santos, um jogo técnico em casa. Bom, nos últimos confrontos ou em duelos individuais, a equipe do Cuiabá, em 9 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, em 7 de 9 saiu mais 4,5 cartões, e o Fluminense em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteios. Nos últimos dois confrontos, 2 empates. Para essa partida é um jogo técnico equilibradíssimo, vamos estar pegando um empate ao intervalo ou mais de 1,5 gol, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B, para os nossos últimos prognósticos, que será o jogo do Operário versus Ponte Preta, com início às 11 da manhã. O Operário empatou seu primeiro confronto e a Ponte Preta também. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Operário vem aí numa sequência aí de 3 jogos sem vitórias. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões. A Ponte Preta vem a 9 jogos sem vitória. E em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios. Em 5 de 7 mais que 4,5 cartões. Nos últimos dois confrontos, um empate e uma vitória da Ponte Preta. Vamos estar pegando esse mais de 1,5 gol nessa partida, sim. Mais de 1,5 gol nessa partida e retornaremos com essa partida no decorrer do vídeo. Ituano versus CSA com início às 16 horas. Lembrando que o do Operário tem início às 11 da manhã. Bom, em confronto direto, a equipe do CSA levou a melhor nos últimos dois confrontos, 2 vitórias. Em duelos individuais, a equipe do Ituano vem a 3 jogos sem vitória. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteios. Em 4 de 5 menos que 3 gols da equipe do CSA. Nos últimos 7 menos que 5 cartões. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar, aliás, em 6 de 8. Para essa partida, o CSA é o favorito, em minha opinião, a equipe do Mozart enfrenta o Mazola Júnior, acredito em jogo equilibrado tecnicamente, para que a equipe do Ituano joga em casa. Então vamos pegar o jogo para mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 jogo. Bom, tropa, chegou o fim do nosso prognóstico. Agora com certeza ele deixar duas dicas bônus para vocês, como zebra ou possível zebra. O primeiro será aqui no jogo do Operário versus Ponte Preta. Analisamos esse jogo, vamos deixar aí ponte com empate ao intervalo o jogo todo, como a nossa mini ou possível zebra. Lembrando que falando em mini e possível zebra, deixamos aí Atlético de Madrid com empate diante do Manchester City, convertido em green. Vai aparecer aí no vídeo, acredita, a qualquer momento. Deixamos também outras opções aí, como no jogo do Frankfurt versus Barcelona. Então, é isso aí. Agora vamos estar deixando aqui pelo Brasileiro Série A, não temos dicas. Vamos lá. Vamos deixar aqui pela Bundesliga da Alemanha o jogo do Freiburg versus Bochum. É o seguinte, tem início às 10h30 da manhã. Na classificação, a equipe do Freiburg, quinto colocado em 29 jogos disputados, com 48 pontos conquistados, 46 gols marcados, 34 gols sofridos, enfrenta a equipe do Bochum, que vem na 12ª colocação, em 29 jogos disputados, com 36 pontos conquistados, 30 gols marcados, 40 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Freiburg, nono colocado, em 14 jogos disputados, com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados, 18 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Já a equipe do Bochum atuando como visitante, 13º colocado em 14 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 11 gols marcados, 26 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu ambos marca, em 8 de 10 menos que 5 cartões. O Freiburg sofreu com nos últimos 11 confrontos. Em duelos individuais, o Freiburg em 5 de 6 saiu ambos marca, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. O Bochum vem sem derrotas já 3 partidas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Os últimos dois confrontos deu uma vitória para cada lado. Vamos estar deixando fora com empate ao intervalo o jogo todo, como a nossa mini ou possível zebra. Então é isso, fica agora com o nosso bilhete pronto, partiu tropa!
Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para este sabadão, vai ser uma dupla muito bem elaborada, como mencionei no início do vídeo. Vamos pegar dois back ao favorito. O primeiro back é vitória do Tottenham pela Premier League, casa vence. E pelo Campeonato Brasileiro Série A, vamos estar pegando fora vence, Palmeiras vence a equipe do Goiás, uma odd de 2,40. Fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 240. A princípio é o nosso bilhete green. Então é isso, partiu tropa.